Bem-vindo ao nosso podcast Teologando com o pastor Lindenberg. Olá a todos, meu nome é Lindenberg, sou pastor titular da Igreja Missionária Rompendo em Fé, em Campina do Barreto. Vamos fazer algumas perguntas sobre o seu ministério. Pastor, com que idade o senhor iniciou o seu ministério? Bom, Gisele, eu iniciei o ministério pastoral com 38 anos de idade, mas eu já havia muito tempo começado na obra do Senhor, desde 16 anos que eu trabalho na obra do Senhor, mas como pastor titular, com 38 anos foi quando eu fui para o campo missionário. Próxima pergunta. O que lhe motivou a seguir o chamado pastoral? Eu acredito que a mesma motivação de todos os demais pastores, o desejo de fazer a obra do Senhor servindo a Deus e levar o amor de Cristo às pessoas que necessitam. Nós vivemos em um tempo conturbado, um tempo de muita dificuldade, e nós vemos que muitas pessoas precisam ser alcançadas, e esse desejo de levar a palavra, uma mensagem de salvação, de transformação, de regeneração para as pessoas, foi o que mais me motivou a seguir ao campo missionário, assim, seguindo o meu chamado. Próxima pergunta. Quais foram as maiores dificuldades no início do seu ministério? Nossa, foram várias, tá? Mas no início do meu ministério tive muitas dificuldades por questão de experiência, de fato, de estar à frente de uma obra, porque até então eu já trabalhava na obra do Senhor, mas como pastor auxiliar. Estar na linha de frente é muito diferente. Enfrentei esse início de ministério, foi para mim um desafio muito grande. Também eu tive algumas dificuldades por iniciar em uma igreja que já tinha um pastor, uma igreja que o pastor, eu estava substituindo um pastor. Havia toda uma questão de identificação dos membros da igreja com o pastor anterior, e eu tive que chegar a cativar as pessoas, eles conhecerem a minha índole, conhecer a minha forma de trabalho, a seriedade com que eu levo e eu transmito a palavra do Senhor. O desafio maior, acredito, tenha sido justamente esse processo de transição, na troca de um pastor por outro, e pegar uma igreja que já vinha em um ritmo de um outro pastor, e eu ter que estar agora imprimindo minha filosofia de trabalho, a maneira, a tocada, como a gente diz comercialmente falando, diferente, e as pessoas se adaptarem, se acostumarem a essa nova linha de trabalho, linha teológica também, a maneira como eu abordo os temas das Sagradas Escrituras. Pastor, quais os principais desafios que são enfrentados hoje no seu ministério? Nossa, é uma pergunta muito complexa, tá? Mas para um pastor da atualidade, acho que o maior desafio é o pastor conseguir levar a palavra de Deus na sua essência para as pessoas, sem que haja algum tipo de mistura, mas pregar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, principalmente em um mundo no qual a verdade está cada vez mais distante das pessoas, Hoje a gente vive momentos onde as pessoas estão muito superficiais, e o Evangelho é um Evangelho onde alcança as pessoas através da palavra, a palavra do Senhor é a verdade. E quando a gente vê o avanço das tecnologias, hoje a IA está dominando o cenário global, muitos vídeos que são produzidos de forma fake, a gente vê e começa a entender que a humanidade ela caminha na mesma proporção. As pessoas não vivem a verdade. E o maior desafio nos dias de hoje para o pastor é manter o nível de integridade da palavra de Deus, para fazer com que as pessoas elas possam encontrar na palavra a verdade e aí ter as suas vidas transformadas, suas vidas mudadas pelo poder transformador que é a palavra de Deus. E como foi o apoio da sua família no seu processo ministerial? A minha família ela apoiou de forma irrestrita, desde o início do meu ministério, até agora a minha família é uma base de sustentação do meu ministério. Eu acredito que se não fosse a minha família, dificilmente eu conseguiria suportar as agruras, as dificuldades que é o ofício de você pastorear,
A minha família tem me dado um suporte muito grande, tem sido um baluarte na minha vida, né? Tanto a minha esposa quanto os meus filhos, e todos que estão à volta, né, no meu ciclo familiar, têm me ajudado bastante na condução do ministério, né, na condução da obra do Senhor, e eu atribuo 90% aí da força do meu ministério é baseado no apoio irrestrito da minha família. Em algum momento já pensou em desistir? Bom, é uma pergunta muito pessoal, tá? Eu confesso que é algo muito íntimo meu. Eu vou externar um pouco para vocês, aproveitando, né, o ensejo, aproveitando o momento, mas em alguns momentos, sim, eu pensei em desistir. Momentos onde eu me encontrei só, momentos que eu comecei a duvidar, né, da minha chamada de fato, por vários motivos, por várias situações que aconteceram no meu ministério, mas em todos esses momentos o Senhor sempre foi presente na minha vida, me fortalecendo, me dando graça. Todas as vezes que eu pensava em parar, o Senhor ele me dava um sinal, me mostrava a maneira como eu devia conduzir determinada situação, mas falando para vocês, foram momentos muito difíceis para mim. Eu acredito que cada um tem as suas particularidades, né? Mas é algo que eu não consegui externar ainda para ninguém, né? Não consegui conversar com alguma pessoa, mas de fato assim, houve um momento, ministerialmente falando, que eu não estava mais suportando o peso, a carga, a cobrança, as exigências, né? E a autocobrança também, porque eu fui forjado, né? Na verdade eu fui criado para desenvolver e trabalhar em alto desempenho. Então, na minha vida, tanto na minha vida secular, familiar e ministerial, eu sempre procuro manter alta performance, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue. E em virtude disso, em alguns momentos de fracasso, em alguns momentos de não alcance dos objetivos, de fato, eu pensei, né, em abandonar, mas em todos esses momentos o Senhor sempre me sustentou com a sua mão forte, e aqui estamos aí firmes e fortes, né, para a glória de Deus. Amém. Pastor, qual foi a maior conquista do ministério até hoje? Nossa, essa pergunta ela é maravilhosa. Eu considero a maior conquista, né, ministerialmente falando, desde o início do ministério até hoje, poder ver a evolução, o crescimento espiritual, o nível de maturidade que a nossa igreja tem, apesar de ser uma igreja pequena, com poucos membros, mas mesmo assim poder ver o agir de Deus na vida dessas pessoas, transformando-as, trabalhando e forjando, né, a sua personalidade, aproximando cada uma dessas pessoas, né, aos pés do nosso Deus, e ver a transformação de fato, né? A transformação, o nível de maturidade, de entendimento, de compreensão da obra do Senhor, da palavra de Deus. Eu atribuo isso como a maior conquista, né, ministerialmente, que eu tenho tido aí nesse período que eu estou à frente de uma igreja. Amém. E como o Senhor equilibra a vida pessoal e ministerial? É difícil, é complexo, né? Eu não sou pastor dedicado 100% à igreja. Eu tenho um trabalho secular. Em contrapartida, eu tenho uma família, né? E filhos jovens, né? Ainda com um processo de formação. Eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus. E eu acho que o equilíbrio é um desafio tanto para mim como para qualquer outro pastor, né? Qualquer outro que está à frente do ministério. Você saber dividir aquilo que é obra de Deus, aquilo que é família, aquilo que é trabalho e também aquilo que é lazer. Eu acredito que o que tem me dado forças, né, nesse período é eu poder desfrutar da minha família. Eu trabalho duro semanalmente, né, quase que diuturnamente, tanto no trabalho secular como na igreja. Por várias vezes eu largo do trabalho, vou direto para a igreja.
Nós fazemos cultos periódicos, fazemos cultos de vigília, evangelismo. Então a igreja é um organismo vivo, né? O trabalho nunca foi um empecilho para que eu pudesse fazer a obra, mas conciliar e equilibrar, né, família, igreja e trabalho não é uma tarefa muito fácil. Em alguns momentos a gente está cansado, a gente está difícil, né, tá complicado, né, a gente ter disposição, mas Deus tem dado graça, e graças a Deus nesse período em que eu estou à frente de uma obra, Deus tem abençoado tanto na minha vida profissional como na minha vida familiar, e também tem abençoado bastante na minha vida ministerial também. Agora, para finalizarmos, que conselho o senhor daria a quem sente o chamado pastoral hoje? Amém. Aos jovens, né? Tem muitos jovens que estão assistindo, né, esse podcast, que estão vendo essa entrevista ou até ouvindo. Também aqueles que vão sair um pouco mais experientes, né? Assim como eu saí, né, com 38 anos. Acredito que tem muita gente também que pode ir ao campo, né, até com a idade maior. Isso aí não é empecilho, não é nada que venha a fazer com que seja um fator limitante. Mas se eu tiver que aconselhar alguém hoje a assumir o compromisso com Deus, de cuidar da sua igreja, de pregar a palavra, de evangelizar, você tenha muito cuidado com a palavra do Senhor, muito cuidado com a aplicação da palavra, muito cuidado com o ensino. Existem muitas distorções bíblicas. Hoje o secularismo ele tem tomado conta das pessoas, né? As pessoas estão cada vez buscando mais comodismo, e o jovem pastor ele acaba embarcando, né, entrando em muitas searas porque ele assiste, ou porque ele vê, ou porque ele entende que seja desse fato, e muitas vezes esquece aquilo que é mais importante, que é a pregação da palavra, né? A igreja ela pode ter toda a estrutura que tiver, a igreja pode ter todo o aparato tecnológico que tiver, pode fazer todo tipo de pirotecnia, porém a igreja ela não pode se esquivar nem fugir daquilo que é a essência da igreja, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a convalescência, aquilo que faz com que a obra do Senhor ela permaneça viva, permaneça de pé, permaneça ativa. Pregue a palavra, tá? Pregue a palavra, não fuja da palavra, não substitua a palavra por nada no seu culto, tá? A palavra ela é fundamental, porque a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que santifica e que vivifica uma pessoa. Então, através da palavra de Deus, nós encontramos as fontes de vida eterna. Que Deus eles possa nos abençoar e possa abençoar a cada um dos alunos, a cada ouvinte desse podcast. Nunca se afaste da palavra de Deus por nada. Amém? Qual texto bíblico mais o inspira no ministério? Bom, o texto até selecionei aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito fiel até aquele dia. Aqui finalizamos nosso podcast. Bom, Gisele, meu ministério pastoral ele iniciou quando eu tinha 38 anos de idade. Você quer falar mais alguma coisa? Não?